Muito boa tarde, minhas alunas, meus alunos. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos ao Instagram da Inexperiência, momentaneamente abduzido por este que vos fala, professor Gustavo Reis, seu criado, speaker exclusivo da Inexperiência desde 2014. E hoje eu estou aqui por um motivo muito especial, não podia ser diferente, o assunto é o assunto do momento. Vamos falar sobre o Covid-19, mas valorizando algo que eu pessoalmente sempre faço muita questão de valorizar, que é a opinião e a informação cuidadosamente selecionada e que parte de autoridades no assunto. Aliás, não só autoridades no assunto, mas também organizações internacionais respeitáveis que estão na fronteira, que estão na vanguarda de tudo isso que anda acontecendo e que eu pessoalmente acho que vocês têm que valorizar em primeira instância. Vou falar sobre isso, inclusive, com o meu convidado especial, com o meu ilustre convidado ainda hoje, para que a gente possa também orientar as pessoas, especificamente no que diz respeito a, se você não conseguir ajudar, por favor, não atrapalhe. Isso é muito importante em um tempo em que todo mundo está super ansioso, todo mundo está com os nervos à flor da pele e tentando desesperadamente fazer alguma coisa para ajudar. Para entrar, eu já procedo com as apresentações. Meu querido amigo, antes de falar doutor, eu vou falar meu querido amigo Fabiano Ramos, tudo bem? E aí, Gustavo, tudo bom? Tudo jóia? Ó, tá vendo? Tudo. Quem me chama só de Gustavo também não me chama de professor Gustavo, já revela uma certa intimidade. Deixa eu subir um pouquinho a minha câmera aqui, porque eu vou ficar um pouco mais bem enquadrado. Agora sim, doutor Fabiano Ramos, essa foi a semana que o senhor mais trabalhou na sua vida? Olha, Gustavo, foi uma das que eu mais trabalhei, com certeza. Eu imaginei. Para você que não sabe agora, eu vou pedir que o Fabiano se apresente. Só vou antecipar aquilo que já foi publicado no card da Inexperiência. O Fabiano é um médico infectologista, trabalha aqui em Porto Alegre, no Hospital São Lucas da PUC-RS e também no Hospital Moinhos de Vento. São hospitais renomadíssimos, mas mais do que isso, por favor, Fabiano, a casa é sua. Sinta-se à vontade aí para se apresentar. Não, sou médico infectologista, trabalho atualmente em 2 hospitais aqui em Porto Alegre, como comentou, e mais do que isso, sou chefe do serviço de infectologia e do serviço de controle de infecção do Hospital São Lucas da PUC, onde nesse momento a gente está praticamente full time aí, dedicação exclusiva quase, para a gente estar bem preparado para enfrentar o que a gente imagina que possa vir. Uhum. Olha, se tem uma categoria profissional que eu consigo imaginar que esteja em altíssima demanda hoje, é a categoria dos médicos, especificamente os infectologistas. Explica para quem não entende direito todas as especialidades da medicina, explica melhor 2 coisas. A primeira, o que faz exatamente um infectologista, a que um infectologista se dedica. E número 2, muito importante, quero saber a respeito dos teus interesses de pesquisa mesmo, que um passarinho me contou, tem interesses de pesquisa que estão muito alinhados, inclusive, com o que está acontecendo agora. Bom, a área da infectologia é muito ampla, então vai desde da pesquisa mesmo até a atuação com pacientes, passando por controle de infecção, tem colegas que só se dedicam à área de gestão, à área de serviço de controle de infecção, outros só atendem pacientes. A infectologia, especialmente no Rio Grande do Sul, ela começou em 2 vertentes. A área de prevenção de infecção hospitalar, foi até o primeiro hospital a ter um serviço de controle de infecção hospitalar foi aqui em Porto Alegre, foi o Hospital Ernesto Dornelles, a quem também comecei lá, então, assim, foi um hospital pioneiro nessa área, e com o início e a descoberta do HIV, nos anos 80, foi onde a infectologia começou a se sobressair, porque antes era mais conhecida como DIP, as doenças infecto-parasitárias. Então, hoje, a gente, para quem se dedica ao atendimento a pacientes, o grande foco é ainda o HIV, mas com outras áreas já de atuação, infecção hospitalar, infecção em
próteses, né, infecção relacionadas a cirurgias, enfim, é uma área muito grande, né, vacinas, que é uma das coisas que a gente vem desenvolvendo aí junto com o Instituto Butantan, é um estudo da vacina da dengue, né, o nosso centro aqui em Porto Alegre é um dos 15 centros aí do Brasil, é o único centro do sul do país que está junto nesse projeto com o Butantan para o desenvolvimento da vacina da dengue, desde 2016. Que barato. Então, na fronteira, na vanguarda né, e na fronteira do conhecimento. Isso eu faço muita questão de frisar, até para as pessoas que estão te conhecendo agora, né, Fabiano? Enfim, é um assunto do momento, a gente sabe, mudou dramaticamente a rotina de muita gente, né? Muito mais do que muito provavelmente qualquer pessoa teria antecipado. E eu tenho aqui já uma série de perguntas pré-determinadas, Fabiano, que eu imagino que sejam perguntas que caracterizam dúvidas comuns, que envolvem aí, né, as emoções das pessoas, as respostas que elas estão dando agora, que são muito mais emocionais muito mais orientadas por emoção do que por cognição, né? A gente meio que deixa a razão de lado nesse primeiro momento e também por isso é importante conversar com autoridades no assunto, como é o teu caso. Quero também aproveitar para dizer a vocês que estão assistindo ao vivo que aqui embaixo da tela, logo abaixo de onde está aí o vídeo do Fabiano, do lado do campo de comentários tem um ícone com um ponto de interrogação. É como se fossem duas cartinhas de baralho, assim, uma em cima da outra, e na cartinha de cima tem um ponto de interrogação. Se você clicar ali e mandar a sua pergunta, é melhor do que só mandar nos comentários, porque daí eu tenho como colocar a sua pergunta na tela, logo antes do Fabiano responder. Tá? Do contrário, eu vou ler, claro, eu vou me esforçar para ler as perguntas, mas como a gente já tem um bom número de pessoas aqui, Fabiano, eventualmente acontece de todo mundo fazer perguntas ao mesmo tempo, né? E a gente acabar se perdendo. Então, priorizem, se vocês quiserem participar ao vivo, o card de perguntas, tá? É só dar um tapa nesse ícone que tem o pontinho de interrogação logo abaixo, entre o campo de comentários e o aviãozinho do compartilhamento, tá? O que não significa que eu vá ignorar as perguntas, como, por exemplo, da querida Maria, que já mandou uma pergunta aqui, logo em seguida eu vou compartilhar contigo, tá, Fabiano? Eu conversando com a Ju, conversando com o Fabrício, antes da gente começar, Fabiano, eu disse, as pessoas parecem hoje ter 3 grandes dúvidas em função de desencontro de informações e de não saberem até que ponto elas estão fazendo o recomendado e até que ponto elas estão exagerando, tá bom? Então eu vou lançar os 3 temas, depois a gente vai visitando um por um. Número 1, como não se contaminar. Número 2, se eu me contaminar, como não contaminar mais ninguém. E número 3, se eu me contaminar, em quanto tempo eu poder me considerar curado, certo? Eu partindo desses 3 grandes temas, eu quero elaborar contigo, então vamos focar nesse primeiro momento no primeiro. O que fazer de fato, o que é verdade, o que é mito, para eu não me contaminar? Bom, assim, eu acho que a gente tem que dar um panorama, né, em relação ao vírus. É um vírus muito novo, né? Então, assim, descoberto no dia 6 de janeiro de 2020, um vírus de uma família de vírus já conhecida desde a década de 60, mas que a maioria dos vírus dessa família causam sintomas de infecção respiratória em crianças, infecções leves, infecção gastrointestinal, e 2 especificamente tipos dessa família preocuparam bastante o mundo, um em 2002, o SARS, e o outro, o MERS, em 2012. E quando, então, várias pessoas começaram a morrer na China, no final de dezembro de 2019, e esse vírus foi identificado, não se sabia exatamente, né, nem forma de transmissão, nem como é que ele ia se comportar, e, obviamente, se preocupando muito com, especialmente esses 2 que eu falei, porque a mortalidade desses 2 eram muito grandes, né? Podendo chegar a quase 50% de mortalidade para quem adquiria o vírus. Então imagina, né, os chineses nessa época, aquela loucura, né, que a gente viveu e está vendo agora,
E o que a gente Deixa eu te sabe... fazer uma pergunta rápida, Fabiano. Desculpa te interromper, é só porque eventualmente eu fico pensando nas perguntas que as pessoas podem ter. SARS em 2002 e MERS em 2012, é isso? Isso. Eles tiveram nomes vulgares, assim, em que se tornaram mais conhecidos na mídia, ou esses foram os nomes mesmo que foram propagados? Não, esses foram os nomes. Na verdade, o SARS, da síndrome da angústia respiratória, né, e o MERS, não teve um nome popular. Não sei lá onde, obviamente mais no Oriente, mas aqui ainda bem que não chegou, né? Como está chegando o SARS-CoV, né? Que na verdade então é um vírus parecido com o da SARS, SARS-CoV-2, e onde foi determinada a doença, né? O COVID-19, então é a doença causada pelo SARS-CoV, né? Que foi identificado em final de 2019. Então, não tem como não comparar também, Gustavo, com a pandemia que a gente teve de influenza em 2009, né? Então, no início, e até por não saber exatamente o que estava acontecendo, né? E muita gente ainda acredita que os números da China não são talvez os números reais que foram apresentados, mas isso a gente tem que confiar no que eles estão mostrando, né? Mas a gente começou a comparar com influenza e até pouco tempo atrás estava sendo publicado, e até pelo próprio Ministério, que o vírus atual ele se transmitia provavelmente menos que o influenza. Né? Isso, se vocês pegarem no dia 4 de março, que estava na plataforma do Ministério da Saúde, era que esse vírus provavelmente ele tinha uma transmissão menor, né? E agora a gente sabe que não, que já se imagina que ele se propaga, enquanto o influenza se transmite até para 1,5 pessoa, cada pessoa infectada pode se transmitir para 1,5 a 2 pessoas, né? Se sabe que pelo menos 3 pessoas esse vírus ele é transmitido a cada infectado, e na verdade, provavelmente isso possa chegar a uma transmissão muito maior, né? Porque o que a gente está vendo e conversando com colegas agora da Europa também é que a gente tem uma dificuldade de diagnóstico muito grande, né? A gente tem, já no Brasil, a gente já está sofrendo com falta de kits para diagnóstico. Então, na verdade, os nossos números, eles não são os números reais. E é realmente isso que preocupa bastante, né? Então, como se proteger de um vírus que pode, na maioria das vezes, sim, causar sintomas leves, as pessoas têm um quadro respiratório que vai passar em poucos dias, mas como se proteger de um vírus que se transmite muito fácil para muitas pessoas praticamente ao mesmo tempo, né? Então, a gente não viveu até hoje um momento como esse. Por isso, né, em relação às últimas semanas de trabalho, né, o trabalho, pensar como a gente vai se proteger, e obviamente o estresse que está gerando isso, né, dentro dos hospitais é muito grande, porque a gente está vendo o que está acontecendo na Europa e a gente sabe o potencial que a gente tem para atender aqui, e principalmente o potencial que a gente não tem para atender, né? Então, se proteger nesse momento é fundamental, né? Obviamente, higienizar as mãos, higienizar o ambiente, evitar de tocar no rosto, né? Porque se vocês prestarem atenção nas atividades de vocês no dia a dia, vocês vão ver que a gente toca em muita coisa e que a gente não consegue a todo momento estar higienizando as mãos. Mas o fundamental é, obviamente, evitar esse toque no rosto, no nariz, nos olhos, para que o vírus não chegue às vias respiratórias, né? Isso é o fundamental. Higienizar o ambiente, né? E, nesse momento, o isolamento de potenciais pessoas que possam estar infectando. Então, por isso, esse isolamento social agora recomendado, né? É uma tentativa
de parar realmente o vírus, um vírus que já está circulando no Brasil, e agora a gente pode falar que a gente já imaginava que ele estivesse circulando há algum tempo, né? Essa transmissão comunitária ela já vem acontecendo, né? Não só com as pessoas que vinham de fora. E é um país em que as pessoas culturalmente se tocam muito, né, Fabiano? Muito mais do que em outros países do hemisfério norte, até por uma questão que muitas vezes as pessoas presumem climática, por serem países com invernos mais rigorosos, né? Em que não existe essa cultura do abraço, do beijo no rosto, do aperto de mão, que é super prevalente por aqui. Nosso chimarrão mais ainda, né? Eu, pessoalmente, já ando louco para fazer roda de chimarrão virtual aqui, porque né, chega um momento que a gente começa a sofrer síndrome de abstinência da roda de chimarrão. Aqui no condomínio, no grupo de WhatsApp, o pessoal está marcando churrasco virtual, né? Cada um na sua casa. Que legal. Eu acho que isso é importante, né? Sob o ponto de vista de saúde mental, sob o ponto de vista de... É uma decisão emocionalmente inteligente, né? Essa da gente se manter conectado com as pessoas, né? Exatamente. Isso é um grande problema, né, Gustavo? A gente vem conversando, né, porque aí, talvez antecipando algumas perguntas, né, a gente não imagina que isso seja apenas uma marolinha que vai passar daqui a pouco, né? A gente realmente está preparado para que isso se prolongue, né, e tentar manter a sanidade mental e tentar achar alternativas, né, para minimizar esse isolamento vão ser fundamentais. Né? Tu sabe, Fabiano, tem uma das perguntas que já estava pré-programada aí, eu vou aproveitar essa tua referência porque eu acho que é importante, né? As pessoas, muitas vezes, elas estão passando, na maioria, me atrevo a dizer, na maioria das vezes as pessoas que estão em quarentena, e aí talvez seja interessante também a gente estabelecer a diferença entre isolamento e quarentena, né? São coisas diferentes, e ninguém melhor do que tu para esclarecer. As pessoas elas estão passando por essa experiência pela primeira vez. E, naturalmente, existe todo um grau de ansiedade muito acima da média que também diz respeito ao fato de que elas não sabem até quando isso vai se manter. Então, a pergunta que já estava pré-estabelecida aqui, pré-programada é: se conseguirmos conter a pandemia, ou, enfim, conter a pandemia talvez não seja a melhor expressão, se conseguirmos diminuir o fator de infecção, né? Não sei qual é o nome oficial que se dá, se é fator epidemiológico, na matemática a gente chamaria de... na matemática a gente chamaria de razão da progressão geométrica, né? Que é mais ou menos o que acontece. Se conseguirmos nos próximos 30 dias, existe a perspectiva realista da vida voltar ao normal a partir de maio? Acho que não. Acho que essa, assim, a gente tem que ter muito cuidado com que as coisas que a gente fala, né, Gustavo? Porque tem muita gente dando opiniões e muito baseado no chutômetro. Mas se a gente pensar que esse vírus, tá? E aí te respondendo em relação à quarentena e isolamento, né? A quarentena, o próprio Ministério vinha orientando por 7 dias para quem vinha de fora, mas agora até está recomendando os 14 dias que a gente acha que realmente... Oi, tamo aí. Então, assim, 7 dias era o que o Ministério estava recomendando em quarentena, ou seja, se tu teve exposto, né, a possibilidade de ter se contaminado, tu deveria ficar 7 dias afastado de qualquer outra pessoa, enfim. O ideal é 14 dias, porque a gente sabe que a maioria das pessoas vai desenvolver sintomas dentro dos primeiros 7 dias. Mas tem um percentual que, obviamente, até por essa falta de diagnóstico, a gente não sabe exatamente qual é, né, que vai desenvolver sintomas até o 14º dia. Então, esse período, se tu entrou em contato com alguém com o vírus, né, contato com alguém sintomático, ou você vindo de fora do Brasil, e agora já de inúmeras cidades do país, né,
com uma circulação maior, o ideal é 14 dias de afastamento, o que é o mesmo período de isolamento se tu tiver a infecção, porque aí, a partir do primeiro dia dos sintomas, né, a gente pode ficar transmitindo o vírus por 14 dias, tá? 14? Mesmo assintomático já depois desse ciclo, ao longo desse ciclo? Mesmo assintomático. Tem coisas que a gente ainda não tem algumas respostas, tá? Vou te dar um exemplo, aí voltando também do H1N1. No H1N1, tá? Nos vírus influenza, pessoas imunossupressas, tipo transplantados, quem usa algum tipo de remédio quimioterápico, essas pessoas elas podem permanecer com o vírus e eliminando o vírus por mais tempo do que 14 dias. Às vezes, tem trabalhos até mostrando a presença do vírus na mucosa por até 28 dias, né? Inclusive crianças também, né? Então, em relação ao coronavírus, a gente não sabe bem ainda esse período de isolamento, se ele é só de 14 dias, especialmente para as populações imunossupressas ou para essas populações especiais. Provavelmente, né, o vírus possa se transmitir ainda mais por mais tempo em alguns grupos especiais, mas até hoje os 14 dias é o que é o recomendado. Que loucura, né, cara? Impressionante. Tem muitas perguntas, Fabiano, como já era de se esperar, tá? Eu vou até, de repente, quebrar um pouco... Acho que até eu não terminei a pergunta, né? Porque aí tu me perguntou assim, maio, né? A gente está tendo... A gente está fazendo a previsão, na verdade, que até metade de abril, mais ou menos, seja realmente o início do pico das infecções no país, né? Por enquanto, a gente vê já a circulação, a gente já tem uma procura grande nos atendimentos em hospitais, mas ainda a gente não chegou nesse pico que provavelmente está né, se pensando que isso vai acontecer aí em torno da metade de abril. E o que sempre me faz pensar, né, Fabiano, essas coisas não são matemática exatamente, não são ciências exatas, né? As pessoas elas ficam em busca de números que representem a média, por exemplo, e que deem a ela certas certezas, porque está todo mundo inseguro, essencialmente, né? A gente precisa até tem o velho viés do zero risco, né? Eu falei sobre isso essa semana numa live que eu fiz na terça-feira, porque as pessoas compram papel higiênico tão loucamente. É um item barato, né? E é um item que, de certa forma, dá alguma segurança para as pessoas, especialmente quando elas estão estimuladas pelas fotos que elas receberam das prateleiras vazias, né? Nesse nível. Então, algumas perguntas que chegaram aqui, já, né, desviando, depois eu volto para as minhas 3 perguntas originais, eu acho que valem a pena da gente endereçar, tá? Por exemplo, boa tarde, Ellen Gomes Souza, dizendo, nosso médico maravilhoso, muito dedicado. Quem pegou o vírus fica imune depois? Já se sabe isso ou é cedo para dizer? Ainda é um pouco cedo, né? Tem alguns trabalhos hoje, a gente está recebendo, isso é uma coisa interessante, tá? A gente recebe muita informação a toda hora, a gente não está conseguindo, às vezes, filtrar tudo que está chegando, né? Então, hoje eu recebi mesmo um trabalho que foram testados em macacos, né, que fizeram a infecção de coronavírus, estão mostrando que esses macacos, ao longo das semanas, desenvolveram imunidade. Então, provavelmente, o que acontece é a gente, no mínimo, a gente desenvolver uma imunidade por um certo período de tempo, né? Isso também acontece no vírus da gripe. Tu pode fazer um quadro gripal, né, num ano e no outro ano pode ser feito outro quadro gripal, porque esses vírus eles podem sofrer mutações. Então, o que a gente imagina é que sim, vai se ter imunidade, as pessoas que pegarem, mas essa imunidade ela pode ser uma imunidade transitória, né? Essa resposta ainda a gente não tem. Por isso, também a questão da vacinação, né?
E não sei se vai ser como é o de influenza, mas a vacina para influenza é feita todo ano, e ela deve ser feita todo ano, porque os vírus vão sofrendo mutação, né? E a vacina do ano anterior, ela não fica te protegendo o resto da vida. Então, nesse momento, o que a gente sabe é que pode ter essa proteção transitória, mas daqui a um tempo essa proteção ela pode vir a cair. O que reforça a colocação anterior de que não é matemática, não são Exatamente. ciências exatas, não é cartesiano, né? E eu disse isso até, Fabiano, porque as pessoas, como eu disse, elas ficam buscando médias. Em média, quantas pessoas são infectadas por cada paciente, né, contaminado? E aí, evidente que uma média vai dizer algo sobre uma população que está crescendo a cada dia, e desconsiderar até o próprio fato de que, ao longo desse ciclo, as práticas vão mudando, o que faz com que essa média se altere todos os dias, né? Da mesma forma em que elas falam em taxas, por exemplo, qual é a taxa de crescimento dos infectados e dos críticos e das fatalidades, né? Eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem que não existem respostas absolutas nesse momento que a gente está vivendo, né? Especialmente sendo algo tão novo. Uma outra pergunta que surgiu mais cedo era a respeito dessas novidades que vêm sendo ventiladas sobre medicamentos, inclusive, que se esgotaram nas farmácias aqui de Porto Alegre, poucas horas, né, Fabiano, depois de serem divulgados em grupos do WhatsApp como medicamentos potencialmente úteis no tratamento de pessoas que estão infectadas. Tem alguma coisa de verdade? Tem alguma coisa de fato em que se pode acreditar? Não só de medicamentos, mas também de vacinas, né? Acho que é importante a gente dar esse panorama para quem está nos assistindo. Bom, a gente já sabia que algumas medicações, como o caso da hidroxicloroquina ou cloroquina, tem ação contra o coronavírus in vitro, né? Então, tem trabalhos já mais antigos, né, que mostravam essa ação, e isso vinha se comprovando e, obviamente, né, quando a gente não tem nada para usar, mesmo a ação in vitro, ela pode ser considerada, né? Mas a gente não tem uma resposta real. Parece, né, tem poucos trabalhos ainda, e especificamente com o uso de um antiviral que é usado para o HIV, que é o lopinavir com ritonavir, né? O nome comercial é o Caletra. Ele foi utilizado e ele não mostrou assim um benefício que a gente esperava, porque ele tinha essa ação in vitro inicialmente. Então, nessa primeira amostra de uso que foi usado, né, parece não ter feito o efeito desejado. A cloroquina, já ao contrário, não em pessoas ainda, mas ela parece ter uma ação realmente na carga viral, né? Assim, na quantidade de vírus, reduzindo essa quantidade de vírus. E isso não é desfecho de melhora clínica, isso não é desfecho de melhora de menor mortalidade, né? Mas isso já, então, se tem uma ideia que sim, que ela possa eventualmente ter alguma ação, mas tem que ser, obviamente, usada, se for usada com bastante cuidado, porque também é uma medicação que pode trazer efeitos colaterais, né? Tem alterações que podem dar alterações cardíacas, alterações de função do fígado, que podem eventualmente até aumentar com as alterações que o próprio vírus pode causar. Então, é uma medicação que tem que ser tomada com muito cuidado. Por outro lado, é uma medicação que a gente conhece e a gente sabe esses potenciais efeitos. A gente sabe esses potenciais efeitos e, em alguns casos, né, ou pelo menos nos casos mais graves, talvez a gente possa utilizar, mas isso, assim, não existe uma evidência ainda muito grande para o uso dessa droga, não especialmente para essa corrida que aconteceu até as farmácias, né, para comprar, e a droga simplesmente em um dia já não existia mais nas farmácias
praticamente de todo o Brasil. E existem outras 2 medicações ainda em testes, né, que parecem ser promissoras, mas que ainda nesse momento a gente não tem. Talvez a gente tenha isso, dependendo, obviamente, da velocidade dos estudos, até o final do ano ou até o ano que vem, né? E até já aproveitando o gancho da vacina, né? Tem muitas vacinas que estão, ou muitos grupos, na verdade, né? Que estão planejando a produção de vacinas, mas aí as vacinas já são, tem um porém, né? Porque aí talvez a gente vá precisar de um tempo maior para o desenvolvimento dessas vacinas. Aí é um pouco diferente do que aconteceu em 2009 também com o H1N1, porque a gente já tinha uma vacina para gripe, né? Foi simplesmente colocar uma nova cepa de um vírus dentro de uma vacina já existente. Então, muito mais fácil de ser desenvolvido, muito mais fácil de vir para o mercado, o que não deve acontecer com a vacina para o coronavírus, né? Até porque já tem muitas coisas em relação à vacina, então tem que ser uma vacina segura, né? Que dê proteção, mas que seja uma vacina segura para a utilização da população. Chegou a ser desenvolvida uma vacina para o SARS de 2002? Não. Não? Então, não. por isso, né? Se tivesse sido, talvez já se pudesse começar em etapas posteriores, né? Uma pena que isso. Uma dúvida pessoal minha, tá, Fabiano? Eu andei lendo um pouco sobre essa medicação assim que começou essa correria, né? E tive acesso a um resumo, claro, não sou médico, né? Sou só um atrevido, né? Interessado em ciência, né? Mas eu vi nessa síntese que os resultados que eles que haviam entusiasmado a comunidade davam conta de que essa redução de carga viral ela poderia acontecer ao longo de 6 dias. Então, considerando essa tua colocação anterior de que a pessoa teria que ficar, por exemplo, 14 dias em isolamento, a esperança é de que caso um medicamento como esse possa vir a ser aceito e bem sucedido, esse tempo de isolamento pode ser reduzido? Essa é a intenção, eventualmente, ou não? Isso até pode ser interpretado dessa maneira, né, Gustavo? Mas, assim, na verdade, isso é importante, né? Mas nesse momento a gente está mais preocupado em realmente conseguir tratar os pacientes graves, né? Essa é a verdade, porque uma coisa é tu ter uma possibilidade de tratamento, outra coisa é a gente tratar só com sintomáticos e com ventilação mecânica, né? Então, a gente ter uma expectativa de uma droga que em combinação ou em monoterapia ela tem um efeito mesmo na carga viral, mas que isso possa representar uma melhora clínica, né? Essa redução da carga e disseminação do vírus, obviamente, é importante também para dentro das UTIs, onde esses pacientes vão estar, porque uma preocupação grande do mundo todo e nossa é perder os profissionais da saúde que vão atender esses pacientes, né? Então, isso pode entrar dentro desse raciocínio, mas se as pessoas começarem a sair tomando a medicação, né, num contexto e sem mais evidência, né, possivelmente isso não vai fazer tanta diferença nesse momento. E daqui a pouco a gente não vai ter a droga para tratar as pessoas potencialmente graves. E lembrando, né, que tem muita gente que utiliza essa medicação e que depende dessa medicação para viver, né? Doenças crônicas, doenças reumatológicas que precisam da droga, então ela tem que ser usada ainda com bastante cautela. Acho que essa aqui é especialmente importante, essa pergunta que chegou aqui do DJ Fábio Pinheiro, ou DJ Fábio Pinheiro. Fui no hospital e a médica pediu o exame, deu positivo para a Covid. O que fazer? Eu imagino que essa orientação possa até já ter sido dada no próprio hospital, mas eu acho que vale a título de orientação geral, né, Fabiano? Sim, bom, antes de dar positivo, né,
se ela buscou atendimento médico, o ideal, assim, nesse momento de pandemia, é que se os sintomas forem leves, essa pessoa não busque o atendimento, né? Porque se ela não tem infecção por coronavírus, eventualmente até ela pode pegar lá naquele ambiente hospitalar, tá? Mas, vamos lá, ela teve sintomas que ela achou que poderiam ser sintomas mais graves e ela foi coletar o exame. Ela coleta o exame e o médico já orienta isolamento domiciliar. Se ela tinha critérios, se ela tem sintomas respiratórios, ela tem que ficar 14 dias isolada. E isolada significa ficar realmente em casa, utilizando a máscara cirúrgica, tá? Porque como o vírus se dissemina muito no ambiente, mesmo em casa, o ideal é que se use a máscara para evitar essa disseminação pelo ambiente. E que ela não tenha contato com as pessoas, eventualmente que ela possa conviver, né, nesse período para evitar essa transmissão. Tá? Então é realmente um isolamento domiciliar total, né? Tem muita gente indo eventualmente para algum hotel, locais que ficam longe da família e eventualmente e obviamente, né, longe de pessoas idosas, né, que acaba sendo, né, todo mundo está vendo o público aí, né, os pacientes, as pessoas com maior fator de risco. Eu nem entrei nesse mérito, até porque essas questões de achatamento da curva, né, de mais letalidade conforme a faixa etária, né, Fabiano, elas já estão meio que no universo da informação amplamente disseminada, né? Eu acho que com relação a esses elementos está todo mundo super bem informado, né? E por isso que eu fico aqui curioso para saber coisas que são dúvidas que eu imagino que as pessoas passam a ter uma vez superados os questionamentos do tipo, por que isso está acontecendo com a nossa geração, sabe? Né? Pessoas que, claro, né, não viveram as duas grandes guerras, enfim, e outras, né, enfim, a questão lá de 1918, né? Como é que foi o nome agora me passei. A gripe espanhola. A gripe espanhola de 1918, com milhões e milhões, 50 milhões de mortes, uma coisa maluca, metade da população da Europa, né? Uma coisa completamente doida, né? Então eu digo que bom que nós vivemos nesse tempo em que as informações podem ser tão rapidamente propagadas e as pessoas podem se proteger, né? Tem uns recortes de jornal, Gustavo, para ti que gosta de aproveitar isso para as aulas, né? Tem uns recortes da gripe espanhola do jornal A Gazeta, da época, mostrando as orientações para o povo. E aí a gente vai ver lá, tirando os quininos que eles sugeriam para ser utilizados, né? Tipo água tônica. Tipo água tônica. Que loucura. Era né, lavar bem as mãos, né, se hidratar, não sair na rua se não precisasse e ter cuidado com os idosos, né? Os idosos têm que ter os cuidados redobrados. Então, na verdade, bacana, parece que a gente não aprendeu algumas coisas desde 2018, né? De 1918, na verdade, né? 2018 Não, desculpa, errei, 1918. Errou só por 100 anos, está tudo certo, né? Na história da humanidade não é nada, olha só. A Mariá foi a primeira pergunta que chegou, nossa querida Mariá Schmidt, filha de Juí também, né, Fabiano? Eu não sou filho de Juí, mas enfim, estou tão cercado de juienses que daqui a pouco eu vou ganhar um diploma de cidadão, né? Mais cedo perguntou, foi a primeira pergunta que chegou. Estamos limpando, e até vou escolher algumas perguntas de caráter mais prático, assim, de cotidiano, né, de dia a dia. Estamos limpando todos os produtos que chegam no mercado com álcool. É exagero ou é cuidado essencial? Não, tem... Isso pode ser feito, né? Assim, é um cuidado, obviamente, que contribui bastante, né? Agora a gente tem que cuidar também porque a gente já está em falta de alguns produtos, né? Então, assim, a gente tem que fazer a higiene, mas também quem compra ou quem recebe agora em casa tem que fazer essa limpeza novamente, né? Então, essa higienização ela deve ser adequadamente
adequadamente feita quando a gente recebe esse produto, né? Tem algumas redes de supermercado entrando em contato para saber como é que faz e tal, né? E nesse momento é o momento da gente inventar algumas coisas ou reinventar, né? E ser bastante criativo, né? Será que todo mundo tem que ir lá e pegar o tomate, né? Olhar o tomate, ver se o tomate tá bonito e tal. Então, eu não sei bem como fazer, Gustavo, mas assim, os supermercados eles têm que ter, né, uma criatividade agora de tentar mostrar para as pessoas que não precisa pegar, né, aqueles produtos na mão, examinar, né? Tem que ter uma forma da gente tentar mudar isso, né? A mesma coisa com algumas lojas, enfim, como é que a gente não vai cumprimentar os nossos clientes, enfim, né? Bom, nesse momento é hora de inventar, sei lá, bota um banner, diz que está todo mundo bem-vindo, né? Que todo mundo se sinta abraçado, né? Mas nesse momento não é a hora de abraçar, não é a hora de dar mão, e não é a hora da gente sair pegando todos os tomates para ver qual deles a gente vai levar para casa, né? E, aliás, é importante só frisar isso, não só essa preocupação, né, ou esse estado de alerta para não ficar manuseando os tomates, as batatas e tudo mais, não diz necessariamente respeito ao fato de você poder estar infectado. Mas, do contrário, diz respeito ao fato de alguém ter se comportado assim, estando infectado, né, e sendo vetor do vírus antes de você. E aí, eventualmente, né, algo tão singelo quanto a manipulação de uma batata pode fazer você acabar infectado com o coronavírus. É tremenda sacanagem. Mas, enfim, não, acho que é muito boa a colocação. Eu sempre falo, né, Fabiano, faço sempre questão de dizer que existe uma diferença no mundo da matemática entre possibilidade e probabilidade. Né? E nesse momento especial da história da humanidade, as pessoas estão confundindo muito as duas coisas. Né? Dando um exemplo bem simples. É possível ganhar na Mega Sena apostando um único cartão? Sim, é possível. Mas é provável que isso vá acontecer? Não, não é provável. Né? Eu acho que talvez manter isso no norte possa fazer com que as pessoas se sintam talvez um pouco mais confortáveis. Né? Não sei o que tu acha, se é mais ou menos essa a linha que os infectologistas também adotam. É, mais ou menos isso, com certeza. Coisa boa. Teve uma pergunta aqui mais cedo também, essa das nossas pré-programações aqui, relacionada ao calor, né, Fabiano? As pessoas observaram o exemplo de Singapura, o exemplo da Austrália, o exemplo de países que estão vivendo os seus verões, né, o final dos seus verões, assim como nós, e perceberam que nesses países a curva de infecção parece não ter sido tão íngreme, né? Tão inclinada quanto em outros países em que está fazendo muito frio agora. Então, até que ponto faz sentido essa colocação? O calor dificulta, de fato, a transmissão do vírus? E por que tem tanta gente dizendo que o frio vai intensificar a transmissão agora no outono e no inverno no Brasil? Essa é uma resposta difícil, né? Na verdade, a gente pega como exemplo as coisas do passado, de novo, né? Sim. E, de novo, se comparando com influenza, né? Os períodos de inverno, obviamente, é onde o vírus circula mais, é onde as pessoas se aglomeram mais, né? Onde as portas, as janelas, elas ficam mais fechadas, né? Então, apesar de hoje, mesmo no verão, os ambientes, né, estarem mais climatizados, mas a gente anda mais na rua, né? A gente abre mais as janelas e e essa presença do vírus, tanto no ambiente quanto, eventualmente, né, circulando mais no ar, porque as pessoas espirram mais, as pessoas tossem mais, né? A gente tem que lembrar que não é só esses vírus respiratórios que estão circulando, a gente tem outros vírus, a gente tem, além do influenza, parainfluenza, adenovírus e vários outros vírus respiratórios, né, que podem até estar causando doenças concomitantemente, né? Não é incomum as pessoas fazerem infecção por 2 vírus.
Tá? Isso acontece muito nas crianças, né? Fazer a infecção por adenovírus e vírus sincicial respiratório, por exemplo, isso pode acontecer. Então, é um período, né, que as pessoas têm mais resfriados, que tossem mais, que espirram mais, e isso, obviamente, ajuda mais na disseminação. Se o calor, ele tem outro fator, né, ele impede ou faz com que o vírus ele não sobreviva por muito tempo, isso é uma coisa ainda que a gente não sabe direito, né? Então, essa resposta ainda a gente não tem. Eu acho que ainda a gente fica com a questão mesmo, né, relacionada mais às aglomerações, que é mais um racional, mas talvez tenha alguma outra coisa que a gente não saiba ainda. Eu fico fascinado com o quanto eu aprendo. Eu tive várias conversas sobre esse tema essa semana, Fabiano. Enfim, na minha própria página também, né? Conversei com o Ricardo Capra sobre o que os dados têm a dizer, o que os dados estão mostrando nesse nível ainda preliminar da maioria das curvas, né? Mas os dados acabam já servindo como modelo preditivo para que a gente possa antecipar certos movimentos, né? E a própria curva epidemiológica ao longo do tempo. E também falei sobre cuidados que as pessoas têm que tomar para se comunicarem a respeito disso. É um tema em que eu faço questão de tocar contigo mais adiante. Mas eu fico fascinado com o quanto eu aprendo, né? Eu jamais pensaria na questão relacionada aos ambientes imediatamente. Tá? Eu pensaria direto em alguma coisa relacionada à temperatura mesmo. De repente, o vírus ele resiste mais sobre superfícies metálicas se a temperatura está mais próxima de 10 graus, aqui em Porto Alegre, por exemplo, do que se está em 30, né? Mas eu acho muito legal de poder pensar nessas questões também relacionadas aos ambientes que a gente frequenta, né? Essa parte, digamos assim, biológica do vírus a gente não conhece direito, né? Mas a gente tem todo um racional e a gente, nisso, né, a gente tem que aprender um pouquinho com o que a gente viveu, né? Então, por que a gente abre o ambiente? Porque nas infecções por influenza a gente sabe que, né, se tossir no ambiente, a pessoa que está próxima de ti, ela vai poder se infectar com esse vírus, né? Então, eu acho que é mais por esse racional enquanto a gente não tiver dados mais consistentes, né, em relação ao próprio vírus. Essa questão que você levantou da possibilidade de infecção com 2 vírus, né? Ela acaba sendo importante também nas questões relacionadas à letalidade do próprio coronavírus, né? Porque muito se diz que muito da maior letalidade em pessoas de faixa etária, né, dos 60, 70 anos para cima, se dá também em função de comorbidade, né? Em função de condições prévias que a pessoa tem e que são potencializadas pelo coronavírus. É isso mesmo? Exatamente, né? Tem, claro, uma pessoa com uma doença pulmonar, né? Obviamente o coronavírus ou outros vírus, né? Eles podem causar alterações, né, que possa gerar uma infecção secundária. Isso é muito característico também na influenza, né? As pessoas morriam, ou pelo menos as primeiras mortes detectadas, depois a gente vê que isso tem uma relação bem importante, não pela infecção necessariamente da influenza, mas por infecção bacteriana secundária. Né? Que eu pensei, pega uma pneumonia e... Né? Exatamente, o vírus destrói, né, as camadas de proteção do trato respiratório e tem uma facilidade maior de entrada de bactérias, né? Então, isso é uma coisa que realmente deve estar acontecendo, apesar dos primeiros relatos chineses não mostrarem uma concomitância de infecção bacteriana junto com infecção viral. Os casos de mortalidade tinham um percentual pequeno de co-infecção bacteriana. Mas isso nas outras infecções já conhecidas, isso é uma coisa bem relacionada, né? Muito bem relacionada. Tanto infecções por pneumococo ou infecção por Staphylococcus aureus, são geralmente germes muito relacionados à infecção que a gente diz pós-influenza, né? Faz uma virosezinha, aquela história, baixa a imunidade um pouquinho
e as bactérias se aproveitam e causam uma infecção bacteriana secundária. Um motivo a mais para você ficar quentinho na sua casa, né? Exatamente. Né? O Zero Hora chegou hoje com uma pré-capa, né? Aquelas folhas extras que eles colocam antes da capa, que eu achei muito bacana, com letras gigantescas, escrito "Fica em casa". Só isso. A Zero Hora sendo entregue em casa. Acho que é importante frisar. A Gabriela Costa, uma coisa que eu acho legal dessas lives aqui, Fabiana, é que elas reúnem pessoas que seguem a experiência, elas reúnem pessoas que seguem os convidados aqui das lives. Nesse caso, tem muitas pessoas que seguramente trabalham contigo ou são teus pacientes que se manifestaram aqui ao longo do chat. Os comentários vão ficar gravados, então eu recomendo que depois você acesse a versão para poder ler os comentários, certamente vai se divertir. Mas aparecem também ex-alunos e ex-alunas minhas, o que eu acho muito bacana. A Gabriela, minha ex-aluna médica, diz assim: dentro de todas as restrições atuais, está indicado que todos os profissionais, incluindo não médicos, que precisam continuar trabalhando, utilizem EPIs, incluindo profissionais de fora da saúde? Pois é, isso é uma pergunta complicada, né? Em princípio, não, tá? Uhum. A gente sabe que, até porque assim, o que seria o EPI recomendado, né? Nesse caso de atendimento do coronavírus. Então, seria o avental de proteção, né? Um avental que é impermeável, máscara, a máscara cirúrgica ou eventualmente a máscara N95, que a gente chama, que é a máscara tipo bico de pato, né? Ela é um pouquinho mais, não é bico de pato, existe uma máscara chamada de bico de pato, mas ela é mais arredondada, ela é mais grossa, assim, a N95. Óculos de proteção e touca, gorro, né? Principalmente para quem for fazer aspiração e tal, além de luvas nesse atendimento. Então, se a gente imaginar, né, que esse vírus ele pode estar sendo transmitido mais por contato, né, a máscara ela vai ter uma proteção limitada, né? E mesmo em ambientes hospitalares, né, esse uso da máscara o tempo todo, né, ele é um pouco questionável, tá? Então, a gente não tem recomendado, a gente usa a máscara para atender os pacientes com suspeita, obviamente, mas o principal é a gente colocar a máscara em quem está sintomático. Em quem tem sintomas respiratórios, a máscara ela vai ter maior ação do que em quem está atendendo essa pessoa ou em quem tem contato com ela, porque aí a máscara vai proteger essas gotículas que estão expelidas. Tá? Eu acho importante frisar também, né, Fabiano, que você comprar álcool gel em quantidades necessárias e suficientes para o seu próprio consumo e não esgotar as máscaras dos pontos, né, de farmácias e, né, dos locais de venda, é um gesto de solidariedade nesse momento com os profissionais de saúde, né? Afinal de contas, eles precisam ter essas máscaras justamente para quem procura atendimento e é diagnosticado positivo. Isso me surpreende muito. Mas sabe, Gustavo, que esse talvez seja a maior questão hoje dentro dos hospitais. E gerenciar essa crise não está sendo muito fácil, né? Porque as máscaras, o álcool gel, ele está sendo escasso, e não é só em Porto Alegre, ele está sendo escasso no Brasil todo. A gente já está com dificuldade de conseguir máscaras, né? E a gente acredita que a pior onda ainda não veio, né? Então, ter esse uso racional é fundamental, e conseguir gerenciar isso dentro das instituições, isso tem sido realmente um dos principais pontos, assim, né? Fora que, sabe, aí tu não vai acreditar, né? Ou talvez morando no Brasil vocês acreditem. Estão roubando álcool gel de dentro dos hospitais, aquele álcool gel da parede
né, vários dispensadores de álcool gel nos hospitais estão sendo quebrados para retirar o álcool gel de dentro e levar para casa. Então, é brincadeira, né? Fora o golpe do gel de cabelo, né? Que também já está circulando por aí. De pessoas que estão comprando... Não viu? Comprando álcool gel, tipo, pelo Mercado Livre, e quando recebem a caixa, cheiram e não tem cheiro de álcool. Tem que ter, mesmo que seja 30%, 40%, né, Fábio? Tem que ter algum cheiro característico, né? E aí os caras levaram para testar e era gel de cabelo, cara. Não tinha traço de álcool. Então, muito triste. Até essa restrição dentro dos hospitais, né, parece loucura, sim, mas é até para evitar isso que está acontecendo. Porque a gente está diminuindo visitas, obviamente, tem toda uma questão, né, de circulação do vírus, mas a gente está fechando entradas, deixando entradas únicas, para ter um controle de tudo que acontece, porque senão a gente vai realmente ficar sem material para atender os pacientes quando precisar. Né? Então, muito triste. A natureza humana é muito triste. Em alguns casos, evidentemente, né? Porque eu acho que o que conecta as pessoas hoje e a solidariedade que elas estão demonstrando, ela é, claro, supera numericamente muito esses casos, né, Fabiano, que eu me atrevo a dizer até que são isolados de pessoas querendo se aproveitar de uma situação potencialmente tão dramática quanto essa. Eu vou lançar algumas perguntas aqui para a gente fazer um pinga-fogo, tá, Fabiano? E nós temos aí cerca de 5 minutos até a nossa live terminar, e eu acho que algumas dessas perguntas aqui podem ser respondidas bem rápido, começando pela pergunta do nosso decano. Quem diria que um dia, eu e tu, Fabiano, seríamos assistidos pelo Tedi Corrêa, e não o contrário, e não nós na plateia. Isso é realmente digno de registro. Tedi Corrêa pergunta, e o chimarrão, um para cada pessoa, né? Exatamente, o Tedi, a gente tem conversado, né? Quem diria, não só ouvir o Tedi, mas que ele me ligasse para perguntar algumas coisas, né? Que maravilha! Então, assim, Tedi, é isso aí, um chimarrão para cada pessoa, né? Nesse momento, dividir, né, qualquer tipo de utensílio está contraindicado. Observe que isso é só o nosso orgulho transbordando, né? Exatamente. Não nos faz nem um pouco menos fãs do nenhum de nós. Muito importante fazer esse registro. Tá? Rami Schmidt, mais uma filha de Juí. Um beijo para a Ramisa. Preciso evitar de tocar no rosto, medo, isolado em casa, sem contato com ninguém? Mesmo isolado em casa, na verdade, sem contato com ninguém? Não, é que na verdade o toque no rosto é para evitar que tu adquires o vírus, né? Então assim, se tu tem o vírus na mão, é muito difícil, né? Por isso que eu tentei frisar bastante isso, porque a gente toca nas coisas o tempo todo, né? Então se tu não está infectado, tu vai levar o vírus para a via respiratória, tá? Então se tu tá com o vírus e está isolada em casa, né? Bom, tu já está com o vírus nas vias respiratórias, né? Então, ali não teria muito problema em tocar. A questão seria tocar e levar o vírus para os utensílios ao redor. Então, tem que evitar... Deixa eu só fazer um reparo rápido aqui, Fabiano. Eu acho que quando ela quis dizer isolado, isso, quando ela falou da quarentena. Isolado, ela falou de quarentena. A gente está levando meio ao pé da letra. Eu acho que, tipo, eu estou bem, eu não estou infectado, eu estou em casa sozinho, não tenho contato com ninguém. Ainda assim, será que eu preciso evitar de colocar a minha mão no meu próprio rosto? O estar isolado nesse momento, ele também não te exime de poder estar com o vírus, né? Então, e de eventualmente, dentro desses últimos dias, poder ter levado o vírus para dentro da tua casa. Então, é bom evitar, mas claro, se fica em locais, né? Se conseguiu fazer uma higiene adequada de casa, enfim, isso obviamente vai diminuir a chance de transmissão, né? Mas nesse momento, se conseguir evitar, mas a gente não consegue muito fácil. Eu acabei de fazer durante a live, toda hora, mas eu tô aqui com... Me contou uma história, me horrorizei e passei mas eu lavei muito bem as mãos antes da live começar. Então... Não, mas eu também tô aqui, tô falando contigo, tô com álcool gel aqui. Que maravilha. Então, olha só, deixa eu ver o que mais aqui. Rodrigo Awais, Balneário Camboriú está contigo. Vinagre ou álcool gel?
Não, álcool gel. Álcool gel. Álcool gel, Só pelo álcool. amor de Deus. Álcool gel, vinagre só na saladinha. Né? Vai A deixar um cheiro Jumussi. ruim nas mãos do Rodrigo. Jumussi, se a gente mora com a pessoa, dorme junto, divide talheres, mesmo assim, cada um deve ter o seu chimarrão? Bom, boa pergunta, né? Na verdade, sim, se as duas pessoas estão assintomáticas, né, não estão tendo sintomas, tá? O ideal é que sim, mas obviamente, se vocês estão dormindo junto, esse contato já, né, provavelmente ele já existiu, essa troca de vírus ele já acabou existindo. O que pode acontecer é ter duas pessoas na mesma casa e uma ficar com sintomas e a outra não, entendeu? Então, nesse período, se o Leco, marido da Júlia, ficar sintomático, né, ele vai para o quarto, ele coloca a máscara para evitar essa transmissão e, obviamente, a chance dela ter pego o vírus, ele já pode ter existido. Mas se isso não aconteceu, até porque a maior chance de transmissão é quando a gente está com sintomas, né? Então, se ele ficar sintomático, ele vai para o quarto e ela segue em isolamento afastada dele. Beijo grande para a Ju. Claro. Ficou claro. Beijo grande para a Ju, aproveitando. Né? Ju também esteve conosco na experiência e já não está mais, mas deixou saudades. Pergunta profética, Fabiano, para a gente encerrar, desde já antecipando, conforme o passarinho, né, me contou aqui, o passarinho vulgarmente conhecido por Fabrício Ramos, teremos outra live, porque evidentemente hoje não conseguimos esgotar todas as perguntas, mas teremos outra live com o doutor Fabiano Ramos muito em breve, já na semana que vem, segundo o que o Fabrício está me dizendo aqui, mas ainda sem data definida, né, Fabiano? Até porque a gente respeita a tua rotina, que está completamente maluca nos últimos dias. Pergunta que, na verdade, sugere uma profecia da Karen Gomes agora, Fabiano. Quando tudo isso vai passar? Cara, a gente espera que tudo isso passe o mais breve possível, né? Eu acho que isso vai realmente depender de todos nós, né? Ficar em isolamento e saber lidar com esse afastamento social vai ser fundamental, especialmente nas próximas semanas, né? E talvez a gente tenha uma ideia se a gente conseguiu realmente diminuir essa circulação viral até o final de abril. Mas a gente está esperando, né, que isso realmente vá ter uma redução importante e que a gente consiga ficar mais tranquilo, talvez só lá por setembro, né? Só lá por setembro. Então, acho que, assim, esse momento é um momento bem complicado, né, para todo mundo, né, para a economia, né, mas a gente vai ter que tentar se adaptar da melhor forma possível e, como eu comentei antes, né, tentando manter a sanidade mental, né, então a gente vai ter que ter bastante criatividade, né, para ficar em casa, para ficar afastado das pessoas que a gente gosta, né, deixar os nossos pais, os nossos avós, né, para ver só daqui bastante tempo. Então, na minha live sobre inteligência emocional aqui, foi quinta-feira, comigo e com o Alf, Fabiano, eu falei sobre alguns aspectos especificamente relacionados a isso, né? Eu falei que você precisa ser, em primeiro lugar, você precisa ser criativo, né? Você precisa ser inovador, né, nesse momento. Você precisa ser paciente, muito importante, né? E ser flexível ao mesmo tempo, porque as coisas não vão acontecer no ritmo que você gostaria, especialmente durante esses primeiros movimentos. Você precisa ser empático, em outras palavras, você precisa entender que não está sozinho nessa, que tem muito mais gente, né? Todo mundo está no mesmo barco e que tem muita gente sofrendo tanto ou mais do que você, né? E no final você precisa ainda ser grato por ter pessoas como você dedicadas 24 horas por dia a isso, ser grato por viver em um momento
em que tanto se fala a respeito desse assunto e em que a gente tem acesso a tanta informação confiável, né, a respeito do que fazer para que o impacto dessa pandemia não se faça sentir nem por tanto tempo e nem por tantas pessoas quanto seguramente aconteceria se nós não estivéssemos tomando as providências que nós estamos tomando agora. Então, fico muito feliz de te ouvir falar especificamente em relação a isso, em relação à questão relacionada à criatividade, tá? E aí eu quero registrar aqui nas últimas voltas do ponteiro, Fabiano, a presença da Luciele de Camargo. Luciele de Camargo está assistindo a nossa live, acredite, ela com mais de 1 milhão de seguidores, Fabiano. Isso é realmente inacreditável. Ela faz uma pergunta que já foi respondida no início, eu só vou falar para registrar. Ela quer muito saber se nós ficamos imunes depois de contrair o vírus. E a resposta é? Em princípio, sim. Por quanto tempo a gente vai ficar, a gente ainda não sabe. Certo. E aí ela também nos encaminha uma pergunta que possivelmente foi o seu esposo, Denilson Show, quem fez. E a pergunta é sério, sexo só com máscara e camisinha, né? Bom, aí a gente vai deixar para o Denilson, né, para ver se ele vai conseguir ter essa criatividade, né? E aí na próxima live ele nos responde. Ele não deixaria barato, ele seguramente não deixaria barato. Fabiano, muito obrigado, estou torcendo desde já para ser escalado de novo, para conduzir a próxima live e para te entrevistar mais uma vez. Tá? Aprendi um monte, tenho certeza de que as pessoas que estão com a gente também, o Denilson também apareceu aqui agora na live, que maravilhoso. Tá? É tudo contigo, Denilson Show. Agora vamos ver o que é mais fácil, se gerenciar a Luciele ou aquele monte de turcos, né, de quem ele se manteve longe. Né? Tá vendo? Que maravilha. Tá? Então quero, em nome de todo mundo que está assistindo, te agradecer demais. Sei que teu tempo está reduzido, que são poucos os momentos que você tem para relaxar aí, para dar uma descansada antes do próximo ciclo. Enfim, estou muito feliz, aprendi um monte e tenho certeza de que as pessoas que estão com a gente também. Deixo esses 30 segundos para as tuas considerações finais. Não, eu queria agradecer só, Gustavo, né? Tu está conduzindo essa live, agradecer a experiência, o Fabrício, o convite. O Fabrício já tem me pedido um monte de, né, vamos falar, vamos, né, tentar esclarecer, e realmente esses dias têm sido bem difíceis, né, então ter essa oportunidade de estar com vocês e todas essas pessoas ouvindo isso, comentando, fazendo perguntas, eu acho que é bastante importante porque tem muita coisa circulando, né, e o que é mais importante talvez é que é um momento de incertezas, né, e a gente saber filtrar, né? A gente conseguir tirar todo o fake news que tem por trás, porque isso é uma coisa que indigna muito, né? As notícias falsas que têm acontecido, né? Então, é um momento realmente de bastante incerteza, ter criatividade e realmente pensar coletivamente, né? Só sair de casa quem realmente for que tem uma necessidade muito grande, senão deixa para as outras pessoas, deixa para os profissionais da saúde, que já não está fácil de gerenciar tudo isso, o estresse está bem grande, né? Mas vamos pensar coletivamente, vamos ficar em casa nesse momento, né? Para que a gente possa sair, a gente possa abraçar os nossos familiares, abraçar os nossos pais, os nossos idosos e toda a nossa família aí num futuro que espero que não demore tanto. E especificamente no que diz respeito à comunicação, né, Fabiano, num momento em que as pessoas estão tão ansiosas e querendo loucamente ajudar e, consequentemente, muitas vezes disseminando informação pouco confiável ou até mesmo maldosa, se você não quiser atrapalhar, por favor, se certifique antes de que aquela informação tem fundamento. Acho que essa é uma mensagem importantíssima, né? E o próprio fato da gente ter tido tanta gente aqui consistentemente com a gente mostra que as pessoas estão, de fato, interessadas em aprender com quem conhece. Então, por isso tudo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Vamos esperar a próxima. Vamos, estaremos prontos. Eu vou estar com o meu mate aqui pronto para a gente fazer um mate virtual aqui.
Um mate virtual, beleza. Cada um na sua cuia. Então tá. Um abração. Um abraço. Até mais. Até. Gente, esse foi o Fabiano Ramos, doutor Fabiano Ramos, melhor dizendo, médico infectologista, que nos deu a honra do seu prestígio e essa abundância de informação super confiável que a experiência trouxe até você nessa live. Deve ter acontecido alguma coisa com as lives do Instagram, elas devem estar liberadas para mais de 1 hora, porque o mais comum é a live se encerrar. Eu estava até um pouco preocupado, mas quando eu vi que não surgiu aqui a contagem regressiva, fiquei tranquilo, tá? A experiência tem uma programação de lives que estão acontecendo sistematicamente a respeito da temática do coronavírus, não só como temática central, como foi hoje, mas também com temáticas correlatas, tá? Eu faço questão de frisar isso para você que ainda não acompanhou. Quinta-feira fui eu falando sobre inteligência emocional. Na sexta-feira ontem foi o Pedro Werneck falando sobre solidariedade, tá? Se você quiser me acompanhar, me dar a honra do seu prestígio, assim que essa live terminar, tá aqui o meu Instagram, tá aparecendo aí, @professor Gustavo Reis. Se assim que você desconectar, você me seguir, eu vou me sentir muitíssimo prestigiado, certo? Fiquem ligados, fiquem ligadas, acompanhem as próximas. A experiência está todo mundo mobilizado para trazer a você conteúdo de valor, conteúdo que realmente faça a diferença e que ofereça a você a oportunidade de ter acesso a elementos em que você pode confiar, tá bom? Bom restinho de sábado para todo mundo, aproveitem o convívio familiar, fiquem quietinhos dentro de casa, certo? Hashtag sextou, hashtag sabadou, só em casa, tá? Vamos fazer com que esse fator caia mais ainda, tenda a zero nos próximos dias para a gente se livrar dessa praga o mais rápido possível, tá bom? Beijão para todo mundo, nos falamos na sequência e por hoje era isso. Um grande abraço.